No episódio cheio de Chespirito, enfim acontece a traição. Isso é se não aconteceu antes. Salve galera nerd, salve galera nostálgica. Serjão na área e Pedro Biblioteca. Estamos aqui para falar do capítulo 6. Para mim, o capítulo mais polêmico. 2, né, Pedrão? Não, eu acho que é o capítulo mais polêmico, Serginho. É verdade. No capítulo anterior que a gente teve, que foi o capítulo 5, a gente viu o preparamento da traição. É verdade. E no capítulo 5 também, sem querer te cortar. Já me cortando? Corte rápido. Faca. É Tramontina. No capítulo 5 faz parecer que o Kiko também tinha um caso com a Dona Florinda. Ficou no ar aquela dúvida lá, né? Mas aquilo dali já foi resolvido naquele momento. Falando nisso também, gente, desculpe, mas no capítulo, antes de começar, no capítulo 5 a gente teve uma homenagem, porque a Chiquinha aparece na série. Ela é uma secretária, a gente esqueceu de falar disso. É verdade. Mas só para pontuar a nossa grande Chiquinha ali aparecendo. E como o Serginho, como eu falei, no capítulo 5 está com um cara que faz um bolo, estava preparando a massa. Agora entregaram o bolo amargo pra gente. É verdade. Né? A gente começa vendo basicamente a esposa do Chespirito no lugar escuro e triste, fumando, e muito como esse pessoal fuma na série. Todos eles. E a gente vê o final, ela lembrando daquele momento que ela viu o Chespirito com a Dona Florinda, né, no caso, e ela voltando para casa. Ele aparece, eles começam a conversar, ele fala que não tinha muita vontade, que aquilo ali não tinha muita coisa, ele viu ela saindo e fica esse climão, né, Serginho? É verdade. Esse capítulo, ele começa justamente aí por onde você falou. Sim. A famosa festa que o Roberto Gomes não queria levar a Dona Florinda. Não queria levar a sua esposa. Isso. Ele antes de convidar ela para a festa, ele falou, é um evento formal, só de trabalho, mas não, era uma baita festa. É isso. Entendeu? Só que ela vai lá, vê ele feliz e pensa, poxa, olha lá, ele se divertiu na peça e nem me chamou, nem fez questão que eu fosse. Mais questionável, ela estava olhando, olha que ele está no lado. Também ele viu um climazinho no ar, já previa esse clima, mulher tem esse dom, né, Pedrão? E a gente percebe que a gente vê ainda continua esse drama, mas o irmão do Chespirito chega para ele e fala, a gente vai fazer uma grande turnê nas Américas, eles comemoram, porque eles falam tudo, e ele fala, eu preciso do diretor que faz os programas aqui. Aí ele falou, por quê? Porque eu preciso de você aqui para manter os 4, a gente vai deixar 4 programas já programados e fazer isso. Por quê? Porque o Chespirito estava numa onda de, como a gente conhece muito bem, pegar projetos antigos e refazer com o mesmo roteiro, alterando uma coisinha. Isso era um costume normal do Chespirito. Na série o Kiko até sabatina ele fala, nós estamos regravando coisas que nós fizemos. Mas, cara, chega um ponto na vida, quando o programa tem uma longevidade, que a inspiração, a criatividade mesmo fica meio escassa. Concordo. Entendeu? E apesar dele regravar pra gente que estava do outro lado da tela, não perdia graça, né? Porque também isso é muito, você vê isso. Tem episódios que são idênticos. E alguns episódios que ele grava com outros personagens, como Jaiminho e outros, eles substituídos por causa dos atores que não estavam lá. Então ele pegava roteiros antigos que ele já tinha feito e adaptava para fazer isso. De vez em quando ficava muito bom, alguns ficavam uma porcaria. Mas assim, voltando nisso, a gente vê todo esse evento que eles foram, a gente mostram cenas do momento, e aí acontece a pior coisa que podia acontecer. Eles ficam meio tristes, o Espírito liga para a pessoa, a Dona Florinda liga para ele, chama ele para sair, todo mundo desce, vai para um cantinho, começam a conversar, toda a equipe está lá num bar, todo mundo se divertindo, bebendo, e um por um vai saindo, só fica os dois. É verdade. E aí, mãozinha na coxa, fala uma coisa, fala outra, rola um beijo, e eles sobem pro quarto e rola, né, Serginho? Aí rola. Sendo que quando chega o serviço de quarto para a Chiquinha, ela observa que a Florinda ela sai do quarto do Chespirito, mas aquilo ali ela guarda pra gente. A série toda mostra que a Chiquinha
era super amiga da primeira esposa do Sim, Roberto, sim. né, Pedro? Sim, isso falado também, elas eram super amigas. Isso eu concordo com o Sérgio. E quando isso acontece, ela volta para casa, só que tem um probleminha. Quando eles chegam para aquele momento da gravação, eles falam sobre Acapulco, que finalmente Acapulco vai rolar a bomba atômica de Acapulco. Vocês vão entender por quê. E a Dona Florinda mostra o anel de noivado, que ela já ia se casar. Ela noivou com o diretor do programa. Sim. Sendo que antes dela casar, ela teve uma conversa com o Roberto e falou, e aí, como é que vai ficar as coisas? E ele falou... Eu amo você, e ele fala, ama. Eu também gosto, eu amo você também, só que eu tenho uma esposa, eu tenho um filho, não é assim. Eu não posso tomar essa decisão assim. Aí ela fala assim, mas eu posso. Ela tira a aliança do dedo e taca no mar. Sim, isso aí é muito mais pra frente. É verdade. Isso aí é muito mais pra frente, que acontece lá em Acapulco, no momento que eles conversam e ela ignora, é o momento que ela tem o pedido de casamento, e aí eles vão para Acapulco. Quando eles chegam a Acapulco, repete as mesmas cenas de Acapulco, a gente vê algumas outras cenas, a mulher dele descobre a traição porque a empregada, ela percebe que a roupa do espírito veio um sutiã de mulher, só que ela fica culpada por causa da patrona dela, que é muito boa, então ela vai, confessa para a mulher aquilo, e aí Acapulco começa as merdas, porque traição de Kiko, traição de Chaves, algum problema que deu, cara, tudo aconteceu em Acapulco, a bomba atômica. Acapulco. Verdade, cara. Acapulco pra mim é o melhor episódio e agora da estragou. série, mas de acordo com a série apresentada pelo filho, foi onde a bomba toda explodiu, né? E aí entra esse momento que o Chaves chega, que ela dá um ultimato pro espírito. Eu quero, você gosta de mim, você me ama, então me assume ou me esquece. É verdade. Então, assim, basicamente isso. É isso aí mesmo. E aí a gente continua vendo esse ainda daqui a pouco o pessoal saindo. Tem a cena, a gente tem que falar dessa cena, né? A cena clássica da fogueira. Muito linda, cara. Um dos melhores, os atores estão ótimos, porque eles não estão atuando como os personagens. Outra coisa que a gente tem que pontuar aqui, os atores interpretando os atores da vida real são muito bons. Mas eles interpretando os personagens são muito ruins mesmo. Muito ruim. É o Chaves do universo bizarro. É verdade. Veja o nosso vídeo no universo variantes do Chaves. A gente falou há muito tempo. Mas assim, tem esse momento que é muito bonito, você vê toda a gravação. Isso é maneiro, porque você vê por trás das câmeras, então isso é legal. É legal. E depois termina com uma cena que eu acho tão boa como o da praia, que é a da mulher do X-Espírito, a atriz. Ela é muito boa atriz. Muito boa atriz. Ela é um momento onde ela começa a sentir essa tristeza, tem uma música dramática por trás e ela chora naquele momento. É verdade. E a Chiquinha vem consolar ela, abraçar como uma amiga. Então a gente vê isso. E o final é todo mundo indo embora, o marido da Dona Florinda, ela despedaça o coração do cara, porque ela fala que não vai ter mais casamento, então o cara fica mal, ele é o primeiro a sair. Acapulco foi o episódio que arrasou os corações, cara. Isso, todos os traídos estavam ali. Então, assim, acaba todo mundo indo embora, o Chaves falando, quando chegar na capital, eu vou resolver isso. E acabou o episódio dessa maneira. Eu acredito que no próximo episódio, assim, fazendo já algumas previsões, sim, que no próximo episódio, com certeza, ele vai assumir a Florinda Mesa. Só que a gente fica meio perdido, porque agora, como começou com a passeata, né? A série começou com eles desfilando. Sim. E também mostrando Acapulco. Agora Acapulco encerrou, acredito que não vai ter mais salto no tempo em Chaves. Eu acho que vai para frente. Cara, agora eu não sei o que eles vão apresentar. Eu teorizo. Tem algumas coisas ainda que aconteceram, talvez a saída do Seu Madruga, a saída do Kiko do programa, entendeu? A entrada do Jaiminho. Não sei se eles vão retratar a morte do irmão dele, né? Que é o Godines. O Godines falece
também, mas não sei se eles vão retratar isso mais pra frente. E eu não sei se a série finaliza com ele, ou ele se aposentando, fazendo o último programa, também seria muito emocionante Seria. ele gravar o último episódio assim, ou se a série vai apresentar pra gente já o falecimento dele e tal, de Cara, toda a sua obra. eu acredito que ainda tem coisa para apresentar, porque o trailer mostrou algumas coisas que não apareceu ainda. Ainda ele vai gravar o filme do Pelé. Pode ser. Não, tem uma cena dele comemorando o jogo no trailer, vocês percebem isso. Eu acho que vai ver sim a saída do Kiko, vai ver sim a saída do Seu Madruga, mas vai ser uma coisa muito rápida. Eu acho que não vai demorar tanto tempo assim, vai ser assim, já tô saindo, consegui alguma coisa e pá, e o Seu Madruga depois vai mostrar, não dá para suportar essa mulher, eu vou embora. E eu queria repercutir uma coisa que eu tenho visto nas redes sociais, que o pessoal estava repudiando a dona Florinda, que estava repudiando também a traição dela, que queriam tirar a estátua dela, que existe a estátua dela no México. Sim. Se o Pedro puder achar isso, essa Beleza. reportagem, esses trechos. Mas eu vou deixar aqui a minha percepção. Nós somos seres humanos e seres humanos são falhos, entendeu? Uma entrevista que a dona Florinda falou que todos no grupo davam em cima dela. Pode ser verdade? Pode ser. Mas também não pode ser verdade, né? A gente não sabe. Então, o que aconteceu, aconteceu. O legado que o Chaves está deixando para a gente, que a dona Florinda está deixando para a gente, é uma coisa muito grande, eles são muito grandiosa. E eu faço um pedido para vocês, entre a obra e o artista. A gente sabe que tem muitos artistas aí, né? Que gravam novela, são atores, você vê aquele personagem bacana, aquele personagem legal, mas por trás é outro tipo de pessoas, são outro tipo de seres humanos. Sim. Então, a série é uma série biográfica, mas não é fiel à vida, não é um ponto de vista. Sim. Então, antes de julgar ela, procuram saber o outro ponto de vista. Não sai aí falando mal dela sem saber, sem desconfiar, que a gente não sabe. Se ela teve um caso com o Roberto Gomes Bolanes antes dele se separar e ela estando noiva, a culpa eu acho que é dos dois, né, Pedro? Sim, sim. Assim, é difícil a gente ver um herói que a gente acredita cair, porque a gente só viu o personagem. A gente se prendeu ao personagem. A gente se prendeu ao criador do personagem ou ao ator que está por trás do personagem. Então, assim, é muito difícil, eu concordo. E eu concordo com o Serginho nesse ponto, que se houve alguma coisa entre eles e que a gente não sabe porque, óbvio, quem está produzindo essa série são os filhos do Roberto. Não são os filhos da dona Florinda. Lembrando que às vezes as pessoas podem confundir. A dona Florinda não tem filhos. A dona Florinda não teve filho com o Roberto. Então os dois filhos estão vendo isso pelo ponto de vista deles e pelo ponto de vista do livro que o Roberto deixou. E outra coisa, tudo que acontece na série, a dona Florinda, ela repercute em suas redes sociais. Sim. Então procure olhar lá o que ela está dizendo. A gente não tá falando... É uma outra visão, né, Pedrão? Sim, a gente não está falando que ela é santa. A gente não está falando também que ele é santo. Que ele é santo. A gente só está falando o quê? Que os dois estão errados e os dois estão certos também. Por quê? Porque cada um tem que fazer isso. Se a série mostrou esse lado do X-Prito, espero, isso é uma coisa minha. Estão dizendo que vão fazer um documentário sobre a dona Florinda. Espero que saia, porque aí a gente vai ver a outra versão. E se for tudo como a gente viu, as coisas podem bater. Certo. Então, eu acho esse ponto. E também, fazer esse tipo de ataque com qualquer pessoa, com qualquer coisa... Sem provas? Sem prova não adianta nada, cara. Eu acho que é melhor deixar isso no passado, porque deixa no passado, o Roberto já se foi. E aquele ditado que Jesus ensinou pra gente para encerrar com chave de ouro. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém é santo nesse mundo, ninguém, só teve um. Sim. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sino de notificação e dá aquele like. E se você chegou até aqui, vem para a resenha dos comentários, mas não se esqueça, hein? Tem os vídeos
da minha saga-chave, do meu quadro-chave. Keno trabalhava na lavoura com seus pais. Trabalhou também como uma locutor. história de cada um personagem. Prometo trazer mais para vocês. Vai só agregar do que a gente está falando aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.